ponham ou tirem quem bem entender. Vou repetir. De 24 em 24 meses, os estatutos do Santos permitem que 10 mil pessoas tirem ou coloquem quem bem entender. Isso é democracia. Eu coloquei também que nem sempre a troca do presidente é um sintoma de democracia. Eu vivi uma época aqui no Colégio Santista que o presidente era o Castelo Branco e mudou, passou por Costa e Silva, e mudou, passou por Geisel, e passou para o Médici, e passou por João Batista Figueiredo, e ia passando, digo, pô, mas como troca presidente, hein? Só que os presos estavam todos nos porões políticos. Oswaldo Justo, estava tudo preso. E o presidente trocava. Pô, regime, não, ditadura, mas troca presidente como quem troca de camisa. Então a essência da democracia são os atos flexíveis e democráticos, e não propriamente dizer, olha, vamos trocar de presidente. Você pode ser eleito agora e ficar 10, 15, 20, 30 anos. Se você for bom, você tem que ficar. Quanto tempo ficou a Thier aqui? Quanto tempo ficou a Thier? Por que não tiraram? Por quanto tempo ficou o João Avelange na CBD? Por que não tiraram? Quanto tempo ficou o João Mendonça Falcão na Federação Paulista? Por que não tiraram? Porque faziam trabalhos bons. E se você assumir, espero que você, se não for nessa eleição, vai ser na outra, não sei lá, um dia você vai assumir, você é jovem, eu acho que não vai ser nessa, peço desculpa, mas de qualquer maneira respeito a tua opinião. Mas de qualquer maneira, você, ainda mais agora que você está jovializado... Como a empresa é saudável, é de que se cobre por desempenho. E para isso é necessário que haja disputa. Não é possível que se mantenham os princípios da monarquia da Inglaterra, onde a rainha é permanente há 50 anos, mas o parlamento é renovado e o primeiro-ministro pode ser destituído pelo Congresso, pela Câmara de Comuns, diante de uma situação em que o desempenho dele não foi considerado aceitável. Mas aqui no Santos também, tanto assim que nós já depusemos presidentes. Na verdade... Não se esqueçam disso. Eu tenho memória farta. Já depusemos presidentes. Na verdade, eu fui personagem desse fato. Eu era da Comissão de Inquérito e Sindicância. Nós apuramos um determinado tipo de comportamento que nos pareceu inadequado ao presidente do Santos. Recomendamos ao Conselho que iniciasse os procedimentos jurídicos adequados para apurar as responsabilidades, com direito de defesa previamente garantido, e o presidente resolveu espontaneamente, como o Nixon havia feito depois de Watergate, pedir demissão. Não foi a votação de um impeachment propriamente dito. Embora eu ache que a instituição do impeachment também é democrática. Como aqui no Brasil mesmo, o próprio presidente Collor que o diga. Na verdade, não chegou. Ele saiu antes. E alguns senadores aproveitam que quando a culpa está formada, pedem demissão antes, para depois não serem inelegidos. Mas nós temos... Depois de brigar tanto com o Renan Calheiros, hoje é amigo do Renan Calheiros, o Renan Calheiros era amigo do Pedro Collor, que fez a denúncia, ele que falava para o Pedro Collor fazer ali. Agora, sabe... Mas não vamos voltar para frente. Vamos deixar a política partidária é muito mais gostosa, é muito mais saudável. Deixa eu só garantir aqui, como mediador e de forma democrática, a pergunta do meu amigo João Henrique, senão daqui a pouco ele vai falar, mandou, vai desculpar, eu vou me embora. À vontade, João, desculpe. Imagina, boa noite aos demais participantes. Pegar um gancho desse comentário, tanto o seu quanto do Luiz, e o Odílio, por favor, sinta-se à vontade para responder também, Odílio. Com respeito a uma das dos grandes fatos que causam assim uma rejeição do torcedor santista com a oposição, seja ele com direito a voto ou não, que é com relação a essa mudança. A mudança que pode vir a ocorrer no Santos, trata-se, ao meu ver, e também na opinião desses torcedores a que eu citei agora, de uma mudança radical. Até que ponto essa mudança radical não implicaria em prejuízos iniciais para o time, para a equipe, isso eu estou dizendo dentro de campo. Entendeu? Nós estamos... Permita-se você também, se quiser discordar, sempre à vontade. Se você achar que não é radical a esse ponto, quais as benfeitorias que podem ser mantidas, ou quais os detalhes que têm que ser mudados de forma radical, mas a ideia é essa, o inicial da minha pergunta é essa, saber se existe uma maneira de que, mudando a gestão, não ocorra prejuízos imediatos dentro de campo. Eu tenho a impressão que tanto o Marcelo, pela situação, como eu, pela oposição,
temos suficiente paixão pelo Santos para não admitirmos a possibilidade de que uma disputa eleitoral possa trazer prejuízo para alguma coisa que é maior do que ele, maior do que eu, que é o nosso Santos. Eu falei na quinta-feira passada, no dia da apresentação da nossa candidatura à imprensa em São Paulo, acabei, por circunstâncias curiosas da vida, falando no telefone com o Marcelo, que eu conheço desde menino, quando foi conselheiro e presidente pela primeira vez. E disse a ele: Marcelo, nós somos adversários, mas não somos inimigos, conforme eu havia comentado na primeira pergunta. E eu acho que, do meu lado, a primeira coisa que eu gostaria de fazer depois de eleito é marcar uma hora, sentar com você e juntos procurarmos encontrar os caminhos mais adequados para o Santos do dia seguinte. Isso vencido ou vencedor? Vencido ou vencedor, como da outra vez. E você se lembra quando apurada a urna que deu a maioria ao Marcelo, eu generosamente fui contemplado pelo presidente da Assembleia com direito à palavra e disse ao Marcelo: eu sou um soldado do Santos, Marcelo. Se alguém um dia precisar de alguém para botar uma camada de tinta nas traves da vila, eu não quero carteirinha, não quero cargo, não quero nada. Eu sou santista até a morte. Eu venho e ajudo. E sempre fiz isso ao longo da minha vida. Mas você não tem ido muito aos jogos do Santos, né, Luiz? Na verdade, eu tenho. Eu não tenho aparecido muito, porque eu hoje sou um torcedor anônimo. E agora, na candidatura, preciso mais visibilidade, porque não se ganha eleição no silêncio obscuro de uma cadeira numerada comum. Eu tenho ido mais a jogos agora. Houve um tempo em que, de fato, eu comecei a me desencantar e desanimar com o futebol que o Santos vinha apresentando no gramado. Eu me lembro que, emblematicamente, aquela nossa partida no Engenhão contra o Botafogo no primeiro turno, que perdemos de 2-0, e que os atletas não se empenharam como eu imagino que deveriam, vestindo esse manto sagrado, eu realmente saí absolutamente aborrecido, deprimido, tomei meio Lexotan para poder dormir, até que chegou um momento que falou: vou parar com o Lexotan e vou tentar ajudar o Santos da minha maneira. Mas o importante é que, na conversa com o Marcelo, eu disse: você é santista, tanto quanto eu preciso conhecer qual é a situação do Santos, e mais do que isso, preciso que você me aponte pelo Santos quais as cascas de banana que o destino joga ou os outros clubes jogam no caminho do Santos. Porque é através dessa simbiose que o Santos cresce. Ideias novas tendem a ser renovadoras. Personagens novos tendem a trazer ideias novas. E eu acho que o Santos está precisando disso. Eu acho que o desempenho... E depois uma coisa que me chamou a atenção e me ocorreu outro dia, Armando. Eu tenho ouvido o Marcelo dizer, e entendo o que ele diz, que está cansado. E realmente ser presidente do Santos significa abdicar da família, muitas vezes, abdicar dos seus negócios, muitas vezes, e se dedicar ao Santos em quase que regime de tempo integral durante 2 anos, que é a duração do mandato. Eu acho que o atleta, quando disputa uma partida e está cansado, ele já não produz para o time com o mesmo entusiasmo e com a mesma vontade daquele que entra. E aí me lembro da seguinte analogia da chamada mudança radical. Eu estava no Pacaembu nesse sábado, e vocês, se não estavam, devem ter visto pela televisão. O Santos do primeiro tempo contra o Náutico estava um time xoxo. A torcida e toda a nação santista ansiava por uma mudança radical, que veio com a entrada do Neymar e a entrada do Madison, que incendiaram o jogo, e nós ganhamos de 3-1. Quase tomamos um empate. Mas foi graças ao talento do menino chamado Neymar e graças à velocidade do menino chamado Madison que a gente deu canseira nos adversários. A última vez que você esteve aqui, você falou de 2 outros meninos, do Diego e do Robinho. Está lembrado? Que saudade. Você falou até dos bonequinhos, lembra disso? Entre outras ações de marketing. Porque eu acho que isso é uma coisa que falta ao Santos. O Santos paga direito de imagem para os jogadores. E quase que não usa. O Barcelona faz isso à exaustão. A camisa do Messi é vendida a 100 euros cada uma. Com o nome Messi, que você paga no contrato quando você explora o direito de imagem.